Sejam muito bem-vindos, minhas margaridas. Vocês estão no Pod Wellington, um podcast que fala sobre carreira, vida profissional, desafios, enfim, né? Histórias de vida que a gente traz aqui. E hoje, o meu convidado foi indicação de Vera. Eu tenho que deixar, Vera, um beijo, meu amor. Obrigada por trazer aí mais um convidado, mais uma história de vida aqui no Pod Wellington. Doutor Edson Diógenes. O doutor foi por mim, tá? Adorei. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo ao Pod Wellington. Obrigada por estar aqui, dispor do seu tempo. Eu sempre costumo falar, né, para os meus convidados, quem é esse espermatozoide aqui que está na minha frente? Alguém se apaixonou ou não e trouxe essa alma para a vida. Exatamente. Então, seja muito bem-vindo. Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade, pela sua audiência. Esse espermatozoide aqui é um coroa de 1970, filho de um pai que escreveram os códigos mais difíceis que um homem poderia levar para o resto da vida. Uhum. Filho de uma mãe que sustentou com muita garra, com muita fortaleza, 5 filhos. 5 filhos. 5 filhos, exatamente. Caramba. E depois de muitas sequelas emocionais, a partir do meu pai, começou uma história, né? E eu lembro, a minha primeira decisão como homem, acredite, minha primeira decisão como homem foi com 6 anos de idade. Caramba! Papai e mamãe esqueceram seu filho na saída da escola no primeiro dia. Então, você imagina, aos 6 anos de idade, você no portão da escola, onde todos os pais pegaram as crianças e você ficou sozinho. E eu lembro que naquela época, acho que até por conservação de memória, eu não lembro a fisionomia da pessoa, sei que era uma mulher. E ela disse, olha, você tem que ficar fora porque todos já foram embora e você não pode ficar aqui. Então eu fiquei do lado de fora, com o portão fechado, e aí começou meu pânico, porque no final da rua tinha uma favela. Meu Deus! Tinha uma favela. E a única coisa que eu fiz foi, vou esperar um pouco, de repente meu pai e minha mãe chegam. E não chegaram. Então ali foi minha primeira decisão como homem, e o primeiro medo, meu primeiro trauma instalado com 6 anos de idade. Eu dava um passo para frente e 2 para trás para não perder a referência da escola. A cada esquina que eu olhava era um labirinto. O percurso, quando minha mãe me levou de manhã para a escola, era mais ou menos de 10 minutos. Eu levei 1h40 para chegar em casa. Imagino, cara, porque a proporção para uma criança é muito grande, né? E isso reverberou na minha vida inteira. Porque aquilo que eu fiz com 6 anos foi uma decisão em que eu conseguia andar sozinho. E isso, na vida toda, impactou tudo. Nos relacionamentos, nas empresas, no trabalho, na espiritualidade, em tudo. Que só mais tarde, lá na frente, eu fui entender quanto aquilo impactou na minha vida. Caramba, e seus pais são de São Paulo? De onde são? Não, o meu pai era um nordestino. Tá. Um nordestino com uma história ancestral muito forte, não muito boa, mas só depois lá na frente que eu fui entender, né? Lógico. E o meu pai ele foi um abusador. Caramba. Meu pai ele não permitia um vínculo emocional. O meu pai não era acessível. O meu pai ele bebia, ele jogava baralho. Meu pai ele chegava em casa e virava a mesa com comida. Eu sei, nessa época aí, eu sou de 75, né? Tinha muito esse perfil de homem na sociedade, assim, né? Eu lembro que era muitos pais, assim, cada um tinha o pai sempre tinha alguma coisa, né? Porque era meio normalizado isso, né? Isso é estranho, sim, porque o meu pai era, tipo assim, eu tinha muito medo de que tinha fora, porque nós morávamos do lado da favela, assim. Mas Era São Paulo? Sim, na Zona Leste, na Vila Antonieta. Ah, tá. Mas o meu maior medo não era do lado de fora, era quando meu pai entrava em casa. Nossa, ele era muito grande, assim, né? De tamanho, assim, proporcionalmente para uma criança, né? Exatamente. Tipo aquele monstro que chega na porta, né? E uma coisa que chamava muita atenção, porque os pais dos meus amigos, eu sempre os admirei, porque eram pais provedores, eram pais que não bebiam, que não jogavam e que tinham as suas casas, sabe? E mesmo assim, os meus amigos de infância,
não respeitava como eu respeitava eles, né? Uhum. Porque eu comparava assim, poxa, você tem o melhor pai do mundo, cara. Por que você faz isso? Olha o meu. Sabe? O meu pai ele fazia de tudo para que nós tivéssemos vergonha. E todo mundo sabia, porque era vizinho, coisa e tal. É. Então aquilo foi, então toda aquela criação, todo aquele impacto reverberou na minha vida por muitos anos, até que lá na frente o desenvolvimento humano tive que ser parte fundamental da minha vida e a gente vai chegar lá. Tá, aí beleza. E sua mãe nessa daí lutadoraça, né? Porque essas Minha mulheres são muito fortes, né? Como uma leoa, É. eu lembro uma das primeiras vezes que meu pai chegou tarde da noite, bêbado, nós estávamos na cantoneira, assim, na cozinha, e ainda assim minha mãe colocou a comida para ele. Uhum. Nós ficamos no canto, ele nos encurralou com a mesa e virou a mesa, com Nossa, comida e cara, tudo. como... Então, assim, o menino que ficou sozinho, que teve que voltar sozinho, que tomou decisão e começou a ver tudo isso. Não tinha Assim. referência, né? Exatamente. Então, hoje eu tenho claramente a importância que um pai ou uma mãe tem com o filho. Hoje eu sei exatamente o que fazer e por que eu estou aqui quando uma criança é ferida. Nossa. Sabe? Enquanto as pessoas não terem consciência, a clareza do impacto que uma criança ferida tem em toda a sua vida, em todos os pilares, Uhum. emocional, espiritual, profissional, com dinheiro, difícil, vai ter muitas dificuldades no decorrer da sua vida. Tenho certeza disso. E aí você cresceu. Aí vamos lá, 6, 7, 10, colégio. Como é que foi essa vida aí? Sim, aí minha mãe não aguentou o PAC. De tanta... Pesado. Era muito pesado e minha mãe teve a coragem de fugir de casa de dia quando ele estava ausente. Ela pegou os 5 filhos, os 5 filhos e fomos para outro bairro onde ela alugou um cortiço. Certo. Você sabe o que é um cortiço? Sim, sim. Cortiço para quem não sabe, é a pior moradia que possa existir. Que era um padrão dessa época também, né? E no quintal tinha várias casas. Várias casas Então, e um banheiro e um tanque. Exatamente, tinha um tanque, exatamente Eu isso. sei, porque E esse tanque ficava debaixo da escada. Meu Deus do céu! Alguns ratinhos, para vocês saberem. E ali, Não é? e ali eu já estava no processo mais 12, 13 anos na adolescência. Ixi. Então, eu já tinha muita vergonha onde eu morava dos meus amigos por tudo que meu pai não fazia. Tá. Quando eu fui pro cortiço, adolescente, aí minha emoção declinou. Porque nós já estávamos numa escolinha bonitinha lá, em que as meninas lindas e maravilhosas só olhavam os meninos do outro bairro que tinha asfalto. Ah, Onde é verdade, nós tem morávamos era de terra. Então elas não olhavam para os meninos, elas chamavam a gente de pé de barro. Isso. E nessa mesma Eu já rua, fui pé de barro também. e nessa mesma rua, Márcia, tinha uma menina que eu gostava. Putz. Se ela não me enxergava sem eu saber de onde eu vinha, imagina aquela situação. Entendeu? E essa história tá no livro, porque assim, foi uma fase da minha adolescência que foi muito difícil. Eu tinha muita vergonha daquele estado, daquele cortiço assim. E eu lembro que muito que passava na minha cabeça, eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa, porque quando minha mãe tomou essa postura, ela trabalhou em 3 empregos para sustentar o aluguel, dar comida para 5 filhos. Meu Deus. 3 empregos. Ela trabalhava de manhã separando retalho. À noite, ela ia trabalhar de recepcionista no motel, à noite. Tá. E de final de semana, ela fazia pé e unha das mulheres Nossa. para bancar os filhos. E aquilo, como eu, o filho mais velho, aquilo me doía. Eu falei, não, mãe, vou entrar nesse jogo para te ajudar. E foi nesse momento que a exemplo dela, eu tive 2 empregos. O primeiro foi numa oficina de costura. Tinha um cabelão, oficina de costura. E sábado e domingo eu trabalhava na feira, desde as 4 da manhã. Caramba. E o meu sonho foi assim, não, mãe, a gente vai sair daqui. O meu sonho é alugar uma casa que tenha sala. Eu quero uma casa independente que tenha sala. E aí que está o poder da palavra. Quando eu falei isso, não, a gente vai sair daqui, a gente vai morar numa casa que tem sala independente porque a gente merece. E começamos a trabalhar. E depois pra frente foi sensacional o que aconteceu, porque palavra tem poder. E eu vou provar isso. Não, e é verdade, porque onde eu moro hoje é exatamente aonde eu queria. Eu descia do trem quando eu recebia meu passe. Vale transporte de papel, eu descia do trem, sobrava. Aí eu falava, eu saía do trem e andava nesse bairro que eu estou aqui. Eu até me arrepio. E eu andava como se eu já morasse por aqui.
Quando eu comprei meu apartamento, que eu me dei conta, porque tem hora que você fala... Eu lembro que eu tava dentro, eu olhei e falei assim... Aqui é onde eu falei que eu ia morar. Ó, até me arrepia, gente. É sensacional. E é exatamente É isso. sensacional. E é no bairro que eu sempre sonhei. Exatamente. E como eu te disse, né? Eu sou metida besta, né? Então... Logo, se a palavra tem poder, então a gente tem que tomar muito cuidado das palavras. sim, isso é verdade. Das palavras que eu sempre digo. As pessoas não têm a percepção da palavra mágoa. O que é mágoa? É uma má água. Quando você fala uma palavra não tão boa, é uma má água que você coloca dentro de você. Tem razão. Agora deixa eu te perguntar. E você, 12, 13 anos, aí você foi estudar. Como é que foi? E aí o meu vizinho de frente... eu tô falando aqui, a perna arrepiou. O meu vizinho de frente o irmão dele chamava Toninho e ele Marcelo. Ele via o nosso sufoco, tanto que minha mãe trabalhava, o tanto que eu me empenhava para cuidar do cortiço e dos meus irmãos. Certa feita, no final de tarde, quando cheguei, era mais ou menos umas 5 horas, assim, ele chegou e falou assim, o Edson, tá precisando de uma pessoa lá no banco para trabalhar. Aí eu falei assim, caramba. no banco? Eu acho que eu tinha 17, 18 anos. Num banco? Mas, tipo assim, eu no né? banco, Porque era um puta status, né? Eu não conseguia, sabe? A gente ainda não Sim. consegue se ver. Eu falei assim, não, tá Concordo. precisando, né? Eu falei assim, mas o que precisa? Não, precisa de estar estudando, coisa e tal. Naquela época eu já era bom de matemática, já ensinava as menininhas, coisa e tal. Eu falei assim, não, mas quando que tem que ir? Amanhã de manhã. Eu falei, não, eu vou. E naquela época eu tinha um cabelão aqui nas costas, né? Aí ele falou assim, só dá uma arrumada no cabelo porque eu vou te levar no banco. Eu falei, tá bom. Aí naquele dia nós fomos pro banco. Eu lembro como se fosse hoje. Na Vila Olímpia. Nossa. Imagina, eu tava na Zona Leste Fundos. Meu Deus. Na Rua de Barro. Aí eu fui com ele, quietinho no Praticamente ônibus. um extraterrestre. Quando eu cheguei na Vila Olímpia, naquele prédio que era Banco Geral do Comércio, que era Construções e Comércio Camargo Corrêa. Caramba. Quando eu entrei naquele saguão, eu fiz assim. Cara, é muito doido isso. Meu Deus, onde que eu tô? Coisa e tal. Mas fui muito bem recepcionado. Me trataram como um ser humano. Me deram os testes, coisa e tal. Fiquei lá umas 2, 3 horas. A mulher falou assim, você passou. Tipo assim, eu perguntei... Passei no quê? Passei roupa? Passei no quê? Assim, caramba, meu. Amanhã você pode voltar? Eu falei, não, volto, tá? Aí nisso o Marcelo veio falar comigo, amanhã a gente volta. Eu falei, tá bom, mas o que tá acontecendo? Você passou, você vai trabalhar no banco. Eu vou te perguntar uma coisa óbvia. Pra gente que passou por isso. Sim. Você tinha roupa pra ir? Chega lá! Vou chegar lá. Aí no dia seguinte voltei com o Marcelo. Aí a menina falou assim, olha, isso daqui são os documentos que você vai ter que trazer. Você vai ter que usar essa roupa, gravata. Aí ele falou assim, você vai ter que cortar o cabelo. Ai, meu Deus. O cabelão aqui. Eu falei assim, não tem problema. Mas onde que eu parei e fiquei estátua? Quando ela falou assim, esse daqui é o seu salário. Salário, mano. Quando ela falou, sabe, quando ela falou do salário, sabe qual a primeira coisa que veio na minha cabeça? Você sabe. A casa com a sala. Eu vou tirar minha família de lá. Vou tirar minha família. Nossa. E você vai trabalhar aqui, na agência da Praça Silva Romero. Ali. Paquitão. Eu ia trabalhar da 12h às 6h. De manhã não tinha nada que fazer. Eu virei o Paquito da família. Virou mesmo? Trabalhar no banco, tirei minha família do cortiço, levei para casa independente que tinha sala, mas não tinha os móveis, né? Trabalhava da 12h às 6h. Minha mãe falou, filho, o que você está fazendo? Nossa, que bênção. Foi uma bênção de Deus, Mas o que foi legal, que quando ela falou assim, tem que cortar o cabelo, eu fui na oficina de costura que eu trabalhava, falava, Iro, eu arrumei trabalho no banco. Eu vim aqui pra você me pagar minhas coisas. Mas como você trabalhou no banco? Conseguiu, deu tudo certo. Eu fiz umas contas de matemática, ela deu certo. Mas eu cheguei lá de cabelo curto e falei assim, mas você ficou muito diferente de cabelo curto. E ali começou a minha trajetória no banco, tipo com 17 anos, por um vizinho que sentiu, que viu tudo que eu e minha mãe estávamos fazendo pela família. Nossa, você sabe, Edson, essa coisa de carreira, né, que eu escolhi como bandeira para trabalhar, né, e poder deixar um pouquinho do meu legado, da minha semente na vida, né? Quem sabe para os meus netos, né? Crianças, se vocês estiverem vendo, a vovó. O vovô também. Não é? Né? Estamos aqui tentando deixar algo para vocês. Mas a realidade é isso mesmo. Mas assim, as pessoas falam que
eu construí minha carreira sozinho. Eu costumo dizer que, por mais que a gente olhe para o nosso ego mesmo e fale, é lógico que você tem que estudar, você tem que correr atrás, mas sempre tem alguém que te dá uma oportunidade, né? Eu posso falar o nome por inteiro de todas as pessoas que me pegaram pelo braço. Assim como nós estávamos falando antes da gravação do Edivaldo. Eu vejo algo em você que eu não sei o que é, cara. Nossa, que legal, hein? Entendeu? E então, esse foi o primeiro banco, o Banco Geral, que abriu O mundo, né? abriu um mundo, É um assim. mundo. A minha visão periférica expandiu. Exato. Porque de tudo que você imagina, toda essa história que a gente está conversando e a minha espiritualidade, Deus, eu não estou falando de religião. Assim, não. Eu tô falando de Deus, a minha espiritualidade. Assim, só pode ter sido ele, assim. É que você estava conectado no seu propósito, né? Vamos deixar isso claro. Exatamente. Porque assim. quando a gente está conectado, as coisas acontecem, eu jamais né? poderia deixar minha mãe em 3 empregos. Eu, como filho, o seu primeiro filho, deixar minha mãe daquele jeito. Então, Nossa. tudo se conecta. Assim, para mim não existe coincidência. Coincidência é a forma que Deus nos revela, a forma que ele faz tudo pra gente de uma forma anônima. É isso que aconteceu. Fiquei alguns anos nesse banco, foi muito legal, que eu ajudei muito a minha família, coisa que eu tenho mais orgulho. Mas uma das histórias mais legais, depois eu fui pro Banco Votorantim. O Banco Votorantim é uma escola sensacional também. E aqui tem uma história muito rica, assim. E não quero te cortar, mas, por exemplo, o Banco Votorantim tinha muita questão dos valores do Hermínio de Moraes, né? Exatamente. Porque ele tinha essa questão muito forte, Pelo né? amor de Deus. Como era, por exemplo, né? Você já foi Itaú também, aqui é tudo ex-laranja. Laranjinha no bom sentido. Que hoje, né, as maquininhas no bom sentido. Sim. Que agora saiu um pouquinho, mas quando eu fui ainda tinha muito do Dr. Olavo, né? Sim, sim. Mas pode voltar no Votorantim. Quando eu fui pro Votorantim, eu já sabia muita coisa do mercado, coisa e tal. E lá tinha um gerente que chamava... Jamais vou esquecer desse cara, que eu amo esse cara. Ele chamava Carvalho. No Votorantim a gente atendia muito o mercado interno, mas tinha uma prestação de serviço em que o Carvalho ele escolhia pessoas, analistas, coordenadores pontuais, para representar a própria Votorantim nas concessionárias que mais dava dinheiro para o banco, né, obviamente. E numa dessas reuniões ele falou assim, eu não sei quem... Eu falava para o Marcelo, que era nosso coordenador, eu não sei quem você vai chamar, mas o Edson Diógenes, ele vai para, por exemplo, para a Homer, para a Volkswagen. Sim, né? sim. Tá. E aí depois eu vim saber, mas Marcelo, mas por quê? Aí o Marcelo falou assim, porque o Carvalho falou que você é o único que se veste como ele. Olha! Que você tem a percepção de que quando você está aqui ou está fora, você representa o banco com a mesma identidade. Olha o que ele falou. Cara, é o que hoje fala de dress code padrão, né? Exatamente. Que o pessoal fala. E aí ele me colocava nas agências para fazer o que eu tinha que fazer, mas ele me via como representar a empresa, a instituição. Caramba. Ele era um negro impecável na sua Lindão. postura, na sua comunicação. Acho que, de certa forma, eu até o modelava. Com certeza. Ele era tão criterioso com a sua comunicação verbal que ele reparava até se o botão do bolso de trás estava totalmente fechado. Quando não estava e tinha a carteira marcando, ele falava, não consigo que você represente o banco lá fora. Nossa, ele era bem exigente. E ele viu isso em mim. E chegou uma crise no mercado mundial em que algumas pessoas foram mandadas embora. 2008? Exatamente, acho que foi essa que foi mandada embora. Né? E eu tava muito bem, eu era um titular muito grande do banco até por essas questões. Quando eu cheguei lá, o pessoal começou a olhar para mim. O que foi? Cara, puta, Edson, aconteceu um negócio. Fala, você foi mandado embora. Nossa, obrigado por avisar assim. Mas como? Eu era o filho do Carvalho. Cara. Eu era o filho dele, eu tava nos bancos representando. Edson, isso aconteceu. Eu te juro, demorou para eu acreditar. E ele não permitiu que eu fosse cumprimentá-lo, que ele estava em outra sala. E ele também não veio falar comigo. Não veio. Ele não conseguiu. Você vai entender depois por quê. Tá. Aí o tempo passou, fiquei desempregado, aquela coisa toda, tocou o telefone.
Tocou o telefone, era a Edilene, sua secretária. Falei assim, puta, meu Deus, o Carvalho lembrou de mim, vou voltar pro mercado. A secretária falou assim, vai para a Lariba do Badaró e fala com Carlos Meloni. Ele me indicou para falar com esse cara. Quando cheguei nesse banco, no Banco Fibra, o Meloni falou assim, eu não sei o que você faz, mas se o Carvalho falou para você vir aqui, você vai ficar aqui. Tô gato. E, puta. Aí já tava, aquela imagem de que ele não tinha falado comigo já começou a minimizar. Ele me trouxe, ele me colocou aqui. Mas o meu sonho de consumo, desde pequeno, quando eu comecei a trabalhar em bancos, era o Itaú. Nossa. Era meu Camp Nou, era meu Santiago Bernabéu, fazer uma analogia com os melhores estádios do mundo. Era aquilo lá. Sério? Aí eu fiquei um ano fazendo esse trabalho pro Meloni no Banco Fibra. Veículos também? Não, foi Era outro. Ele trabalhava com aço, o Banco Fibra, naquela época. Era tipo de investimento, área de investimento. Isso, e foi uma missão muito difícil que eles me deram, a gente conseguiu arrumar tudo aquilo lá. Mas a minha menina dos olhos me foi Itaú. Fiquei lá um ano. Chegou dezembro, meu ramal toca. Era a Edilene. Eita, Edilene. Secretária do Carvalho. Tem uma pessoa que quer falar com você. Pois não. Era o Carvalho. Eita, um ano depois. Um ano depois. Como que você tá, filho? Tô bem, chefe. Tô indo aí. Já ganhou presente de Natal esse ano? Falei, não, tá muito cedo ainda. Ele falou assim, eu tô indo pro Itaú. E eu quero que você vá comigo. Nossa, mano, tô arrepiada. Você tá brincando. Por essa luz. Caramba. Aí ele marcou entrevista, tipo, pra semana que vem. Quando eu cheguei lá, tava o Carvalho e a Carla, uma superintendente. Ele falou assim pra Carla, eu o conheço, agora se vende pra ela. Aí comecei a falar tudo que falava assim, ela falou assim, se o Carvalho falou, tá falado. Detalhe. Para entrar no Itaú, você tinha que ser formado ou estar numa faculdade. Exato. Quando eu cheguei lá, eu não tinha nenhum dos dois. E foi uma época que era faculdade de primeira linha, né? Exatamente. E eu não tinha. E eu não tinha porque eu tinha que cuidar da minha família. Tinha que trabalhar e ganhar dinheiro. E cuidar da minha família e fazer Ponto. faculdade. Aí o Carvalho disse, eu preciso de você aqui, pra gente fazer o que tem que fazer. Vai se matricular, pelo amor de Deus. No dia seguinte, fiquei matriculado. Exatamente. Estudei, que tinha que estudar, e o Itaú ainda pagou minha pós-graduação no Mackenzie. Caramba, então, quem que é o Carvalho na minha vida? O Carvalho, ele tem um arquétipo do pai pra você, né? Que ele é muito pai, assim, toda que você coloca, assim, porque quando ele te demitiu e não te foi falar com você, ele quase que reverberou uma situação do passado, e aí, se a gente for olhar um ano, você ficou pensando por quê? Porque até que ele falou, não, eu tô aqui, mas na hora certa, né? Exatamente. É isso, né? É muita gratidão por aquele cara que... E quanto tempo você ficou lá? Fiquei 5 anos no Itaú. Bastante. Aí teve a fusão, aquilo que eu te falei, antes de a gente começar a gravar a fusão. Você saiu antes da fusão ou depois? Depois, porque... Meu, como que a gente não se encontrou, hein? Caramba! Porque isso é depois da fusão, porque o diretor que assumiu essa área de veículos foi do Banco Fiat. Se fosse o nosso, certamente nós ganharíamos o jogo, né? Tá. Mas tem, assim, no meio desse game todo... Teoria dos jogos aqui, total, né? No meio desse game todo, o que aconteceu? Assim, nós tínhamos o superintendente, nosso superintendente acho que era o Luiz Carlos, era um cara, ele tinha vindo da área militar. Então, para ele, a meta... Era militar. Era militar. Tem que cumprir. E nós tínhamos um ranking lá no salão. Entre os 10 melhores analistas coordenador, ele passava, tocava a mão. Nossa, ele deixava claro, né? Do 11º para baixo, ele passava na sua frente assim. E naquela época, nós estávamos em segundo no Brasil. O primeiro era o ABN AMRO Bank, holandês. Tá. Ele descia lá e falava assim... Vocês têm dinheiro, vocês têm tecnologia, vocês têm os melhores analistas do mercado. Eu quero primeiro lugar. Não falta nada. Vocês têm comida, vocês têm remédio, vocês têm sala para descompressão, exatamente. Eu quero primeiro lugar. E essa pressão ia para o Carvalho, que era o nosso superintendente, e ele passava para nós. E onde eu vou chegar? Carvalho me chamou no aquário, que chamava aquário naquela época. Isso, aquário. Até hoje é. Eu preciso da sua ajuda. Ô, chefe, o que você quiser, tô dentro. Eu preciso que você me faça um hino de guerra. Um hino de guerra, sim. É
verdade. O Luiz quer tinha hino de guerra. O Luiz quer um hino de guerra pra gente começar essa operação, porque a gente tem que virar esse jogo, a gente tem que ser o primeiro do país. Nossa, neurociência total, né? Um hino de guerra. E naquela época eu ia no estádio com os meus amigos, eu era palmeirense. Meu Deus. Eu tinha um hino de guerra do Palmeiras que eu fazia na arquibancada, né? Aí eu vou pensar nisso, chefe. Eu sentei na cadeira. Itaú, ABN, vamos ganhar, vamos atropelar. Aí na hora que eu sentei, eu já levantei e falei, Carvalho, eu consigo fazer isso. Aí cantei o hino pra ele. Ele falou assim, mas já? É isso. É sobre isso. É isso. Já chamou um outro coisa e tal. A Célia, que ela é sua gerente, eu falei pra ela que ela também estava envolvida na pancadaria, que ela tinha que fazer o número acontecer. De cima pra baixo, né? Como é que acontecer? Amanhã, 8 horas, todo mundo, vamos ensaiar, vamos fazer esse hino. O hino, o coro. Caramba. Quando a gente chegou 8 horas da manhã, a equipe toda de marketing televisão do Itaú tava lá para Caramba, filmar o hino que eu legal. pensei no dia anterior. E foi um sucesso. O Luiz descia todo dia de manhã. Ele parava a operação do Brasil e ficava assim: eu quero ver esse hino. E parava e assistia e gravava, né? E hoje em dia várias empresas fazem isso, hein? Isso naquela época. Convenção de marketing Exatamente. faz muito isso, E comercial. E naquela época já era assim. E logo depois nós viemos a ser o primeiro do Brasil, atropelou natural, né? e foi lindo, maravilhoso. E uma das coisas mais lindas foi que o Carvalho falou assim, cara, muito obrigado, cara, você salvou minha pele. Ele falou aquilo pra mim. Que Carvalho, legal. eu só tô aqui por você, cara. Eu te amo, Carvalho. Exatamente. Você é meu amor. Depois o Carvalho foi pra outra área e ficou o Edivaldo, que chegou e falou pra mim, cara, eu vejo uma coisa em você que eu não sei o que é. Caramba, que legal. Então, assim, pessoas pontuais que chegam na sua vida. É, isso mesmo. Que me transformaram, assim, que eu tenho uma gratidão enorme, assim. No banco, eu tive líderes que foram muito bons. Teve um especificamente que eu gosto de falar, este não foi .com.br, mas os que eu passei, que me fizeram crescer, eu tive um que quando eu era de uma empresa menor de cartões, o banco absorveu, ele virou para mim e falou assim, eu não sei nada sobre cartão de crédito. E eu olhei para ele e falei, eu não sei nada de banco. Porque o banco é um linguajar, é uma forma de se colocar. E você também foi numa época que ainda as coisas eram muito formais. Hoje está muito mais flexível, muito gostoso até, mas mas foi uma escola maravilhosa. Sim. E aí a gente se complementou na realidade. Eu ensinava o que era cartão de crédito, que eu sou da época do Mata-Pulga. É verdade. Né? E tinha que assinar. Tinha que assinar, pegar a fraude na mão. Eu era dessa época. Sim. E ele sabia como se colocar. Então, foi ele que me ensinou a estar dentro de um comitê executivo, como falar com o diretor, como fazer uma ata, como falar direito sem gíria, sem palavrão, até me vestir, postura, porque tinha que se maquiar, cabelo, salto, graças a Deus. É aquilo que o Carvalho fazia. Nós comunicávamos, representávamos o banco. Exato, e isso, né? Então quem olhava falava, é bancário, né? Não é banqueiro, gente, é uma pena. Elitizada. Exatamente, né? Mas assim, eu sou muito grata por essas pessoas, por projetos que eu passei, aquele diretor que eu te falei de veículos. Então, eu tive acesso a pessoas que hoje eu vejo na televisão e que isso me trouxe, por exemplo, hoje quando eu dou aula de governança corporativa, que eu levo para os meus alunos, quando eu estou dentro de uma sala de aula, quando eu faço as mentorias, entendeu? É o que me ajuda, porque eu tive um embasamento do que realmente é o mundo corporativo. Teve coisas que não são legais, que é normal, faz parte, mas teve coisa muito boa e eu estava pronta para receber. E o que eu não estava, eu brigava, me colocava e é isso aí, a gente vai chegar num acordo. Sim, eu também, como eu digo, não sou uma margarida, mas não uma flor. Boa. Mas assim, agora deixa eu te falar, eu queria dar um plot twist aqui. Tá. E esses livros? Os livros nasceram de uma dor muito grande, assim, porque depois de 30 anos no mercado financeiro, trabalhando em alta performance, aquilo não cantava mais no meu coração. Tá. Eu não conseguia mais acordar de manhã para fazer aquilo, eu não conseguia mais, o meu cérebro não conseguia mais relaxar, eu não conseguia mais dormir. Você começou a ficar doente? Comecei a ficar doente, cheguei a pesar 116 quilos. Caramba! Embora eu seja alto, começou a impactar tudo na minha vida, assim, corpo,
os membros, as pernas, as colunas, assim, foi... Nossa. Assim, além do impacto emocional, teve impacto físico, sem dúvida nenhuma. Então, aquilo já não fazia mais propósito para minha vida. E eu voltei para minha casa, literalmente para minha casa que eu construí, que eu chamo hoje, lá na frente o pessoal vai saber que eu chamo hoje de Santuário Caminho de Luz. Uhum. Eu trabalhei tanto tempo em São Paulo que eu ficava muito pouco tempo lá. Que é em? Que é em Extrema, Minas Gerais. Ah, né? legal. Então, quando tudo isso começou a acontecer, o tempo que eu ficava lá, eu comecei a me silenciar. Eu comecei a escutar os meus passos na grama, coisa que eu não sentia. Eu comecei a ver a cor dos pássaros. Eu comecei a ouvir os pássaros. Uhum. As pessoas podem achar que isso é clichê, mas não é. Não Para é. quem trabalhou onde nós trabalhamos, sabe exatamente o que eu estou falando. Uhum. Eu comecei a apreciar a chuva. Aquele lugar é tão lindo, aquele lugar é tão majestoso que você não tem ideia. Quando eu observei aquele lugar de verdade, aquelas nuances das montanhas, que romanticamente ele lembra o corpo de uma mulher sagrada, assim. Sim, a mulher sim. mais desejada do mundo. Porque para você perceber aquilo, você tem que estar em estado de presença. E só consegue aquilo quando você está naquele estado. Mas uma das coisas mais lindas que tem lá, a casa fica no alto da montanha, de frente para a Pedra do Índio. Nossa. Que até então eu não observava. Só depois, quando eu vim me curar, que eu vim observar a Pedra do Índio. Mas uma das coisas que é mais linda, que eu mais adoro, é quando vem a chuva. E eu vou te falar por quê. Quando vem a chuva pelo vale, primeiro ela é anunciada pelo vento. O vento traz o cheiro do mato e da terra molhada. Ela anuncia, estou chegando. Agora se prepara, fica em silêncio. A chuva começa a lavar o vale desde lá de trás. E você escuta o som lavando assim. Sabe que imagem eu consigo fazer disso? Deus, o nosso Criador, com aquele regador na mão, pode crer, é verdade. lavando o vale e cuidando dos seus filhos. Essa imagem não tem outra. E eu ficava na sala, todo envidraçado, olhando aquela beleza. Caramba. E quanto mais eu ficava, mais eu queria ficar. Eu não queria mais voltar para São Paulo, eu não queria mais voltar para aquilo. Começa a dar desespero, né? Começou. O metrô já não fazia mais sentido, nada fazia mais sentido. E eu fiz... Então, quando eu comecei a fazer 2 perguntas. Pai, por que o senhor me trouxe aqui, naquele lugar? Porque eu não achei. Foi ele que me levou. Com certeza. Seria impossível achar aquele lugar. Essa foi a primeira pergunta. A segunda, o que o senhor quer que eu veja? Que eu não estou conseguindo enxergar. Me ajuda. E esse foi o começo da minha transição, onde eu comecei a escrever o que fazia sentido para mim. Foi um processo de cura. Processo de cura que as terapias não estavam me dando clareza. Não me estava me dando as respostas que eu precisava para me tornar um ser humano. E não ter humano foi tudo que eu aprendi dentro de um banco e que estava me fazendo mal. É porque quando a gente é jovem, né, esse ambiente é uma delícia, né? Porque é muita adrenalina. Você tá num gás tá todo. ali, que nem você e eu, a gente veio de uma origem muito pobre, então, tipo, cara, parece bobagem pra quem tem, mas pra quem não tem, gente, ir no mercado e comprar coisas que você vê na televisão ou que os outros falam, ou ir no McDonald's. Gente, eu fui no McDonald's, acho que eu tinha mais de 17 anos, que eu comecei a trabalhar numa corretora no centro da cidade, e aí, tipo, na hora de ganhar o ticket, né, tipo aquelas coisas que a gente... Parece que é óbvio quando você tem isso, hoje em dia, juventude, né, tem ali tal, né, mas eu sei que tem Edsons e Márcias também nesse momento na sociedade, né, lá no passado. Mas vocês vão conseguir, fiquem tranquilos que vocês vão conseguir, é só ter foco e fé. E aí, então assim, esse processo que você passou, ele foi necessário para você chegar na montanha. Sem dúvida. Porque é uma jornada do herói mesmo, total que você passou, né? A construção do santuário foi literalmente com um salário de 5 anos do Itaú. Nossa. Você imagina a gratidão que eu tenho por aquele lugar. Então, cara, isso aí... Tem uma história que isso é incrível demais. Eu construí a minha casa lá no interior com um arquiteto lá. Não tinha ninguém para cuidar. Levaram muito dinheiro meu, porque eu não estava presente.
E foi dinheiro, foi dinheiro, foi dinheiro. Chegou na época de cobrir. A casa estava levantada para fazer o telhado. Todo o meu dinheiro acabou. Até os meus recebíveis tinham tudo. Porque eu investi tudo de mim naquela casa. E eu não tinha mais dinheiro. Mas eu não tinha mais dinheiro de nada. Não tinha mais recebíveis, nada. E de novo, o Papai do Céu chegou. Calma, filho. Eu tô aqui. Por que você tá nervoso? Fica calmo. Que eu sou humano. Exatamente. Foi quando o Edivaldo falou assim, vamos lá na minha sala que eu preciso falar com você às 19 horas. Ai, meu Deus, socorro. E eu trabalhava, eu chegava, tirava o sapato e ficava trabalhando lá e vamos que vamos. Aí chegou às 19 horas, a minha chefe falou assim, põe o sapato que o Edivaldo quer falar com você lá no aquário. Eu falei, me mandar embora. Gente, o aquário, para quem trabalha no mundo corporativo, é o lugar de felicidade ou tortura. Você que escolhe. Aí, Márcia, foi o Girão, o meu chefe imediato, a Célia, minha gerente na frente, e eu atrás deles. Chegamos na sala do Edivaldo, as 3 cadeiras já estavam prontas. Falei, meu Deus do céu, eu devo ter feito uma M gigante. Porque a gente tinha controle de risco, de fraude, eu tinha medo de que tivesse contratado alguma fraude para o banco. Esse era meu medo. É verdade. Aí chegando lá, o Edivaldo falou assim, eu te falei aquele dia que eu não sei bem como te ler, eu não te entendo bem. Mas isso, aí ele abriu a gaveta, tirou o envelope, isso aqui é para você. Aqui, ó, ele não conseguia abrir o envelope. A Célia abriu assim, eu tinha sido promovido, ele me promoveu para coordenador. Ai, que chique. Mas isso não foi o melhor. Quando ele me falou, esse é seu salário. É isso que eu ia falar. Esse é seu salário, no final do mês você vai ganhar X. O telhado estava pronto. Nossa! De novo. Não existe coincidência. Eu também acho. Daquele mesmo amor que o Marcelo me levou pro banco porque me tirou do cortiço. O cara tava lá para fazer meu telhado. Porra. E o símbolo de um telhado é proteção, é segurança, é amor, né? Nossa, é muito forte. No dia seguinte eu liguei pro Zé, manda tudo, Zé, vamos fazer esse telhado. Obrigado, meu Deus, foi lindo demais. Caramba, foi lindo demais. Que coisa de doido. Foi lindo demais. Cara. E tinha bônus já nessa época? Não tinha. Não Que tinha pena. bônus. Que o salário era maior, né? Antigamente, era salário de cargo de confiança, essas coisas. Tá, exatamente. Porque tinha aí, né? Hoje em dia o salário é menor, mas tem o bônus. Passei a ter bônus nesse último banco, fiquei 15 anos lá. Nossa, aí... Então, aí você ficou 5 anos, depois você foi para outro. Isso, aí migrei para outro banco, não foi tão legal, a experiência não foi tão boa. Realmente não foi. É que também você já estava num outro momento, talvez. Já estava, sim, já estava. Que a gente tem que ter também essa consciência, né? Porque eu acho que coisas que brilhavam os olhos quando a gente tem 20, 30, 40, depois começa, é natural, né? E que bom, né? Porque somos seres que mudamos, né? Vamos deixar isso claro, né? E certamente, muitas coisas que eu fiz lá hoje, por exemplo, tudo que eu estava até falando com a Vera antes, assim, a casa que eu fiz, naquele tempo, representava, acho que, muito o que eu queria comunicar para o meu pai. Não tenha dúvida. Entende? E esse é um ponto importante. Nossa. E hoje eu faria totalmente diferente. Hoje, se eu tivesse se eu fizesse 1/3 do que eu fiz, eu seria tão feliz quanto. Entende? Mas você precisava, você tinha uma questão de provar, você tinha uma questão não só para o mundo, mas para você, né? A tua realização, né? E é exatamente como ser humano. E é exatamente nesse ponto que meus livros começam a fazer sentido, porque quando você tem um pai como eu tive, você começa a sua vida, a sua jornada sem senso de direção. Você precisa a todo momento provar valor. Você não pode falhar. Você não pode errar, porque você traz consigo uma pergunta. Será que eu sou suficiente? Nossa, cara, essa pergunta é muito... Porque eu fui esquecido lá. Porque ele não me via. E o que é ser suficiente, né? E eu acho que é tudo, né? Tipo... O que é ser suficiente, essa pergunta é sensacional, é quando o seu pai e sua mãe te nutre, te acolhe, te dá limites numa hierarquia. Quando você não tem isso, você segue para a vida. Fica solto, né? Você não tem direção. Você não tem direção. Você faz tudo. Você não faz tudo por amor. Você faz tudo pela dor para provar. É verdade. E só depois, lá na frente, que vocês vão saber que isso também não é sadio. Não é saudável. Porque isso eu acho que para mim foi muito, assim, muito real. Porque todas as vezes que eu fui
pela dor não foi legal. Quando eu deixei a coisa fluir, aconteceu o que eu nem esperava, sabe? E o momento da redenção, só de pensar arrepia, que foi, nossa, foi épico, assim, foi demais, assim. E eu tentei fazer várias terapias para entender porque esses gaps que eu tinha, eu não queria, assim, quando eu fui entender numa determinada terapia, uma ferramenta que a gente não, o passado ele não deve ser negado jamais. Não, muito pelo Ninguém contrário. muda o passado. Faz parte, né? Quando eu entendi que quando eu tinha que honrar o meu passado, na verdade, quando eu reencontrei com quem escreveu o meu passado e o que foi escrito. Essa foi a primeira parte. A segunda parte é reconciliar com todas aquelas histórias que me formou. Aquelas histórias jamais poderia definir o Edson que está aqui hoje. E por fim, quando você passa por esses 2 R's, a gente chega no terceiro, que é reconectar com a nossa essência antes dos primeiros traumas. Foi aí que tudo começou a expandir a minha consciência. Aí deixa eu te falar. Tem Bienal, né? Tem Bienal, exatamente. Vamos levantar esse negócio aqui. Exatamente. Tá muito DR aqui, né? Meu Deus do céu. Aí você vai levar os 2 livros. Exatamente. Estamos em 2026, gente. A gente vai ter Bienal. Começa dia 4 ou 5 de setembro. Você vai estar quando? Eu estarei no dia 8/9, a partir das 10 horas. Então já pega corte, né? Isso. Estarei em 8/9, às 10 horas, no stand da Rede TV. Ai, que chique! Gente, estamos na Rede TV. Exatamente, no stand da Rede TV. E vou lá falar dessas 2 obras que traz primeiramente quem me tornei, a partir das primeiras experiências que aconteceu com meu pai, com a minha mãe, que é o primeiro que é o Ancestrais Pobres e Herdeiros Ricos. Aqui, não. Esse ao contrário, né? Esse daqui. Esse daqui, tá. Esse daqui realmente traz... É a tua história. A minha história, Tá. assim. Muitas pessoas já me perguntaram, mas o que é ancestral pobre e herdeiros ricos? Isso não tem nada a ver com herança de imóveis, de patrimônio, de dinheiro, de carro, não. A maior herança que nós podemos receber dos nossos pais é pertencimento, é nutrição e amor. Sabe? Quando você fez esse livro? Esse livro é desse ano. Ah, tá fresquinho. Exatamente, acho que é de abril de 2026. Caramba, acabou de sair. Sim, ele se tornou best-seller em 24 horas de publicação. Você tá brincando? Exatamente. Em três categorias. Caramba, que legal. E uma delas que me chamou muita atenção, que o pessoal da comunidade achou muito feliz, que ele foi best-seller na categoria de histórias verdadeiras. Ah, tem essa categoria? Tem. Que legal, não sabia não. E é muito legal porque é a minha história e impacta com histórias verdadeiras de outras pessoas. Então é muito maravilhoso. Quanto tempo você fez esse livro? Esse livro eu escrevi, acho que... isso eu tenho que tomar cuidado para falar, porque eu escrevi ele em 4 meses. Não, mas porque na verdade demoraram 56 anos. Ah, sim, isso é fato, Ele ficou no forno, Exatamente. no forno, 56 anos, né? Caramba. E o meu mentor dizia assim, não, mas eu tenho mais coisa para falar, ele falava assim, Diógenes, livro bom é livro publicado. Se você tiver mais história, faz pro próximo. O bom é inimigo do ótimo, né? Vamos deixar isso claro. E o feito é melhor do que o perfeito. Exato, é isso aí. E uma vez eu, parcialmente curado, eu consegui me identificar, eu consegui criar uma identidade. Assim. Caramba. E quando eu consegui encontrar essa identidade, a primeira referência de mulher na minha vida foi minha mãe, que a gente trilhou um caminho incrível, maravilhoso. E como eu estava curado, eu consegui escrever esse livro, A Mulher Mais Desejada do Mundo, Você, que ela traz um acrônimo assim, desperte a mulher sadia que existe em você, né? Quando passa pelos exercícios, pela metodologia que eu criei, essa mulher, inevitavelmente, ela se torna uma mulher segura. Ah, verdade. Uma mulher amada. Uma mulher digna e uma mulher exuberante. Quando ela atinge essa identidade, ela realmente assume o seu poder, essa mulher ela não corre mais atrás do dinheiro. Ela se torna o lugar onde a prosperidade permanece. Quando ela atinge esse nível, ela não corre mais atrás do amor. Ela se torna a mulher que o amor encontra. Esse livro faz tudo isso. Mas ele só veio depois que eu curei, primeiramente quando eu reencontrei
com aquele e com as minhas histórias. Aqui é o meu início, o meu reencontro. Foi minha primeira cura. Aqui eu já estava reconciliado. Você não pode escrever algo que você não está curado. Eu concordo. Nossa, isso é verdade. Então essa é uma obra que, nossa senhora, é de E ele tá vendo em algum lugar? Os Como é que é? links estão na Amazon. Os links estão já na tá Amazon lá. Amazon. Tá no meu Instagram também. Tá? Tá. E depois disso, só aproveitando, Uhum. foi uma sugestão pro Edson, mas você escreveu um passado, o presente, que é a sua identidade hoje, e o futuro. Qual que é o legado que você quer deixar de tudo verdade, isso? Né? Assim, por que você não escreve um e que compõe essa trilogia? Eu falei, caramba, sabe, expandiu minha consciência, deu tela azul, assim, sabe? Sei. Deu tela azul. E aí o terceiro livro foi a coisa, sabe, mano, uma das expansões da consciência mais linda que eu tive, que o meu livro traz o título, Quando o Dinheiro Serve ao Coração. Caramba, isso é forte, hein? Eu faço uma Sensacional. balança com tudo que o mundo corporativo fez na minha mente. Porque durante muitos anos, quase 30 anos, eu coloquei o dinheiro no meu coração. Com certeza. E só eu sei as sequelas que eu tive emocional e físico na minha vida. Então, quando eu trago essa consciência no livro, quando o dinheiro serve ao coração, o dinheiro está no seu devido lugar. O dinheiro é maravilhoso, energia, extraordinário, né? extraordinário, mas ele tem que estar no lugar certo. Dinheiro é energia. Porque quando tudo que a gente vier a fazer tiver de coração, vai ser lindo, maravilhoso. Tudo se encaixa. E assim, em 7 meses, eu escrevi uma trilogia. O meu reencontro comigo mesmo. No total? 7 meses de 2026, eu escrevi uma trilogia. Caramba! Só não trouxe quando o dinheiro serve ao coração, porque faz algumas semanas que ele se tornou best-seller, então tem que fazer a diagramação, tudo. Ah, tá. Tem todo um todo um processo, exatamente. Tal. Até esse emblema de best-seller, ele tem que ser ele tem que ser cuidadosamente colocado. Que legal. Porque ele é homologado. Por exemplo, na Bienal tem uma placa da Amazon que qualquer pessoa põe um QR Code e vai comprovar. Realmente é best-seller, ele está lá. Deixa eu ver. Exatamente. Que interessante, eu não sabia disso não, gente. E não, é impressionante que, assim, eu nunca pensei em escrever. Aí eu fui escrever. Aí eu já não queria... bonito, hein? Aí eu só não queria escrever, eu queria ser um best-seller. Aí eu fui entender o que era best-seller. E tem toda uma homologação de tudo isso. É incrível. Mas é muito mais de ser best-seller, é entregar a sua mensagem para quem possa replicar isso na vida de cada um. Foi esse que o seu amigo leu e falou... Foi exatamente. Chorou lá também, como um menino? Ontem me ligaram, a filha de uma pessoa muito importante da minha vida leu o capítulo 6 e chorou também. Ela me ligou e falou assim, Diógenes, meu Deus. Que capítulo 6 que é esse, Diógenes? É sensacional. Não, tem livro que, gente, é coisa de doido, né? Exatamente. Você chora que nem criança, assim, né? Então, mas que legal, isso daqui é muito... Então, assim, né? Hoje, quando a gente... Então, você vai estar lá na Bienal, os livros... Vai estar para vender? Sim. Vai ter uma tarde de autógrafos lá. Depois da palestra, eu vou... tem palestra? Vou ter uma palestra. Muito chique. Vou ter uma palestra. Não, e é impressionante, assim, é mais um presente que eu ganhei da vida. Eu vou palestrar, eu vou dividir palco com uma pessoa muito importante, neta de umas referências da escritura, da literatura no Brasil. Tá. E eu vou dividir palco com essa pessoa, assim, um presente sagrado, assim, que eu recebi. Então, nossa, quando eu fiquei sabendo que eu estaria do lado dela, assim, a gente vai dividir horário. Eu falei, é muita honra, assim. Muito legal, hein? Vai ser uma honra demais, assim. Eu não sei nem se eu posso falar, mas eu vou falar, porque eu acho isso importante. Pode falar? Vou falar. Você sabe quem que é Ariano Suassuna? Opa! Meu filho, Ariano Suassuna é a coisa mais linda. É a Disney. Eu não fui na Disney. Tu foi? Eu não fui. A Disney que tem que vir pra mim. Eu amo Suassuna, pelo amor de Deus. Sabe com quem que eu vou dividir o palco? Com a filha? Com a sua neta, Virgínia Suassuna. Ai, que delícia, que emocionante. E mais uma vez, quem que me traz este presente? Entende? Caramba. Entende como eu sou abençoado? Incrível. Incrível. É o que eu costumo dizer,
Esses dias estava a Lua e Vênus, né? Aí um colega me mandou uma mensagem, um áudio, falou, que eu tava falando pra ele, ó, eu gosto muito de ficar olhando pro céu, né? E só que agora tem muito satélite da Starlink, né? Que Sim. você consegue ver e tal. E aí eu falei assim, e ele a gente tava falando coisa, né? Viajando na academia, ele lá, mas a gente conversando e tal. E aí, quando foi no domingo, tinha a Lua e Vênus, assim. E aí ele me mandou, é satélite o que tá no céu? Aí eu olhei e falei, não, é Vênus. Porque, dependendo de como tá a Lua e tal, né? Aí ele olhou e falou, nossa, que legal, né? Depois eu fiquei olhando, porque eu gosto muito da Lua e tal, e eu fiquei olhando e falei assim, é Deus que tá ali. Esse é o detalhe. Na psicologia positiva, até estava falando para a Vera fazer essa pós. Ela é estruturada por virtudes e valores lá. Tem lá um modelo teórico. Mas, na verdade, tem um que até você comentou, que chama que é a apreciação da beleza. Mas não é só a apreciação da beleza. Não. Vai muito além. É muito mais profundo. É muito profundo. Porque quando o Martin Seligman ele fez lá trouxe o conceito da psicologia positiva, né? Ele fala sobre do florescimento e do murchamento do ser humano, né? E eu falo que ele até 2051 ele tem uma meta de florescer a sociedade. Falei, meu filho, você vai ter que fazer muita gente fazer psicologia positiva. Mas o que eu quero dizer, o fato às vezes de você olhar para o céu e falar assim, nossa, aquilo é a Lua, aquilo é Vênus, aquilo é até um satélite, ou é as Três Marias, seja lá o que for, é o detalhe, né? É onde a gente olha e fala assim, para mim, né, e acredito que para você também, é onde a gente vê o detalhe de Deus, que não é todo mundo que tá preparado e que tá também que quer, né? Porque também a gente tem que respeitar, né? É assim, eu acredito muito que é o momento emocional que a pessoa está presente, o que ele consegue ver. Porque você viu Deus, mas tem gente que vai ver um carro, uma estrela, uma boneca. É o momento emocional, a expansão da consciência da que a pessoa está naquele presente. Eu consigo ver Deus. Pô, lindo, maravilhoso. Tipo assim, você tá no auge. Mas tem pessoas que ainda não expandiu a consciência naquele momento. E tá tudo bem. Não, mas eu já tive meu momento de não ver, não, também. Meu lado sombra também já veio. Foi como eu disse. A minha casa era um lugar lindo, maravilhoso. Não dá tempo, e eu não enxergava. Então né? Eu não enxergava. Olha que interessante. Eu tive que pedir pra Deus, pai, o que o senhor quer que eu enxergue que eu não tô enxergando? É isso. Você sabe que quando eu tava nos meus últimos tempos de trabalho lá, que eu tava doente, tava com burnout, eu falava assim, Deus, me manda um milagre, me manda um milagre. Mas na minha cabeça, o meu milagre era mudar de área. Sim. Nunca sair. Aí teve uma reestruturação. Falei, nossa Deus, o senhor fez um milagre. Aí logo depois veio a demissão. Mas foi um milagre. Exatamente. Porque se eu tivesse, eu acho que eu teria literalmente... É que foi feita a vontade dele, não, e não a nossa. Tudo bem, né? na hora você fica em choque. Tudo bem, mas eu sei que ele tinha e tem outros propósitos que eu, na minha ignorância enquanto ser humano, eu não consigo entender. Agora deixa eu te perguntar. Bem, a gente falou de várias coisas aqui. Meu Deus do céu. Olha, daria uns 389 mil episódios, né? Sim. Desse monte de desafio que você passou, aí geralmente quem tá aqui no PodUL, ô Fá, põe o Carreira Consciente pra mim. A gente sempre... Porque assim, sua carreira tem muita gratidão na tua carreira também, hein? Ainda você tem que ver o que vai vir depois, depois de 20 anos... Meu pai apareceu na minha casa. Aí você vai saber que é gratidão. Fala, meu filho, você ainda tem... Fala aí. Tá, vamos lá. Então eu voltei para casa, pro santuário, que eu comecei a perceber tudo aquilo. E tudo que eu queria era não voltar mais. Eu queria entender por que Deus me levou para aquele lugar. E a segunda pergunta era, o que o senhor quer que eu enxergue que eu não estou enxergando? Uhum. E a história é essa. Num determinado 24 de dezembro de um ano aí atrás, o sítio estava cheio. Mais ou menos 30 pessoas estavam familiares para a festa de Natal. Churrasco, os amigos brincando no campo de futebol, a árvore de Natal cheia. Tava uma festa linda, maravilhosa. Quando de repente entra um táxi no sítio. Sem qualquer aviso,
sem qualquer anúncio. Primeiramente sai meu cunhado Gessé e depois sai meu pai. Depois de 20 anos de ausência, de medo e de dor, ele chegou. Dessas 30 pessoas que estavam naquele ambiente automaticamente fizeram assim para mim. Como se perguntasse: e agora, negão, o que você vai fazer? Eu tinha duas opções. Eu poderia reencontrar o meu medo, a minha falta, o meu terror, ou eu poderia encontrar o meu pai. O seu pai. Dessas 30 pessoas, mas que olharam para mim assim, eu só consegui enxergar uma pessoa. Minha mãe. Que tava longe. Eu olhei para ela, ela só fez assim, ó. A permissão que você precisava, exatamente. Né? Então eu fui encontrar meu pai. Ele estava sem jeito, coisa e tal. E nas leis sistêmicas que eu pratico, eu entendi que eu devia respeitá-lo na devida hierarquia, porque o pai é o grande, o filho é o pequeno. Com certeza. Eu recepcionei, apresentei para todo mundo, principalmente para as minhas filhas, as suas netas, que era a primeira vez que ele estava vendo. Mais ou menos em 15 minutos, ele já estava familiarizado com todo mundo, estava um pouco mais à vontade. E a gente começou a serpentear pelo santuário, conversando, ele olhando tudo, olhando tudo. Mostrei para ele onde ele viria dormir aquela noite. Ele apoiou, depois nós fomos para a cozinha, ele apoiou o braço assim no balcão da cozinha e ficou olhando para casa assim. Aí ele disse: Edson, veja bem, ele disse Edson, ele não disse filho. Edson, por que uma casa tão grande assim? Eu falei: pai, essa casa é do tamanho do amor que eu tenho pela minha família. E o senhor pertence. Eu tenho comigo 50% do senhor. O senhor pertence. Ele marejou os olhos e foi em sentido à porta da sala que dava acesso à área de lazer. E chegamos perto da piscina, onde as crianças estavam fazendo tudo algazarra do mundo que você possa imaginar. Coisa e tal. Delícia de criança, né? E naquele momento as crianças começaram: pula pai, pula avô, pula pai, pula avô. Nós cruzamos os olhares. Eu falei para ele: se o senhor pular, eu pulo. Ele começou a desabotoar a camisa. Não acabou, tirou assim, jogou os sapatos para fora e tibum. E do jeito que eu tava, dei o tibum atrás. Fui embora. Quando nós emergimos, a Bruna estava nas suas costas, minha primeira filha, e a Júlia estava na minha segunda, nas minhas costas. O que aconteceu nesse momento? Foi um mergulho que salvou 3 gerações. Exatamente. Foi do meu pai, a minha e das minhas filhas. O que aconteceu nesse momento? Deus me respondeu: você não queria saber porque eu te trouxe aqui? Aí. Você não queria saber, você não queria ver, você não queria enxergar o que você precisava fazer? Está aí. 2 dias depois eu entendi que eu tinha que fazer da minha vida. Eu tinha que reencontrar com tudo que aconteceu comigo. Meu pai fez isso. Depois de 20 anos ele foi usado por Deus para mergulhar comigo, para me ensinar que eu tinha que reencontrar minhas histórias e entender que tudo que foi feito foi com a consciência dele. Depois eu reconciliei com tudo que foi escrito, porque nada daquilo viria definir o homem que eu me tornei. Todo mundo que estava reunido ali já representava isso. E por final eu reconectei com a minha história, com a minha essência. Porque o que nós estávamos vivendo ali era o que de mais importante na vida de todos os seres humanos: a espiritualidade, a família e o amor. Então, dias depois, eu entendi o que eu tinha que fazer. Eu tinha que ajudar as pessoas a mergulhar, encontrar na sua consciência as suas melhores versões. Que foi aí que criei a minha metodologia de reencontrar, reconciliar e reconectar. Foi isso foi fascinante, foi tudo isso que me veio naquele mergulho. Então eu deixei de perguntar para Deus essas 2 perguntas que eu falei e comecei a perguntar: quantas milhares de pessoas eu consigo trazer para cá, para que elas possam mergulhar e ter essa mesma experiência que eu tive. Uau! E ele está fazendo isso através dos livros. E para finalizar, para saber o poder de tudo isso, do mesmo jeito que meu pai chegou, sem aviso, sem anúncio, ele levantou aquela madrugada, sem avisar para ninguém, saiu escondido, foi embora para a cidade a pé 6 quilômetros e nós nunca mais nos vimos. Não.
Gente do céu. Da mesma forma que ele chegou, ele foi embora. Ele foi usado por Deus para me ensinar o que eu faço hoje. Ele veio me entregar os 50% da força que ele não me deu quando criança. E ele nunca mais voltou até hoje? Ele Tipo faleceu, hoje? ele faleceu, está no céu. Essa é a grandeza da gratidão. Esse é o milagre que eu pedia lá pra Deus, meu trabalho, foi o milagre que ele mandou pra você. Exatamente. Que às vezes a gente acha que é dor, mas Exatamente. olha, uma Então, hora, mas bora. Tem que fazer 2 perguntas pra você. Deus amado, Senhor. então eu entendi que eu tinha que fazer. É exatamente isso que eu tenho que fazer da minha vida. Caramba. Levar as pessoas para mergulhar nas suas consciências e E nas consciências aí. se tornarem as melhores pessoas que possam ser. Exatamente isso. Então, já que você me deu o gancho, eu vou te perguntar 2 perguntas quem vem aqui no Pódio Élita, né? A gente tem o Carreira Consciente, que é o meu método, que é o meu método também. Boa. A primeira pergunta é, na sua carreira profissional, né? Você mudaria alguma coisa do que aconteceu, de tudo isso daí que você contou? Não, eu não mudaria nada porque hoje eu entendo que foi a preparação, foi o maior estágio que eu tive na minha vida para eu chegar no momento que eu tive a consciência de que aquilo não me pertencia mais, mas tudo que eu fiz atrás foi o alicerce para que eu pudesse chegar onde cheguei e contribuir com todo mundo. Muito Eu legal. eu tenho certeza que isso vai ajudar pessoas. Eu consigo imaginar líderes, CEOs, que querem fazer uma grande movimentação nas suas empresas, mas a missão, o que ele tem na mente, é na mente dele. Mas ele tem lá 10 liderados. Como que ele vai saber que todos os liderados estão com as suas consciências totalmente focados, alinhados para o que ele quer fazer? Cada um tem suas pontes, cada um tem suas dores. Se essa rede não estiver conectada com ele, não tem resultado, não né? vai ter resultado. Que fala-se tanto nisso, né? E a minha metodologia, eu trago a consciência, essa expansão da consciência de mostrar, ele vai ter clareza. Por que essa pessoa tá para a esquerda? Por que tá para a direita? Por que tá olhando para fora? Enquanto todos não estiverem alinhados no campo sistêmico, É verdade. você não vai ter clareza. Não vai ter clareza. E o que é uma carreira consciente para você? Uma carreira consciente? Puta, essa pergunta é sensacional. Até. Uma carreira consciente é quando você trabalha em que o dinheiro não está no coração. Porque quando interessante. Porque quando o dinheiro está no coração, você se machuca. Você perde o equilíbrio entre o dar e receber. Durante muitos anos eu fiz isso. Eu só dava. Porque eu precisava provar valor pelo dinheiro. Me machuquei, fiquei doente, então isso não faz mais sentido. Então acho que a carreira, o trabalho, é quando realmente o coração está no que você tem que fazer e o dinheiro no seu devido lugar. Eu não quero mais ver pessoas machucadas, doentes, trocando a vida por dinheiro e depois não ter esse dinheiro para curar das suas emoções. Não faz mais sentido. Isso não faz mais sentido. Muito bom. E você, como um CEO, como dono da empresa, não você deveria fazer uma pergunta assim: eu sou muito feliz com a empresa que eu tenho. E se você perguntar assim, que legado que eu estou deixando para os meus funcionários? Qual a consciência que eu estou deixando com eles, mesmo que eu não estivesse aqui? O quanto que eu estou fazendo dessas pessoas melhores? Acho que essa é uma consciência que muitos de nós poderiam carregar para a vida. Tanto pessoal quanto empresarial. Você teve líderes que te levou para você pensar assim, né? Exatamente. Pessoas que acreditaram no teu potencial, né? Exatamente. Muito bom. Finalizamos o nosso episódio. Edson, mensagens, Instagrams, produtos e venda é seu. Naquela câmera ali, fique à vontade. Nossa, com você. É com você. Muito obrigado. Foi sensacional, assim. Muito obrigado pela audiência, pelo tempo de presença, pelo tempo de pertencimento de todos vocês. Foi uma honra. Ficaria aqui por horas, mas eu entendo, assim, é tão bom que a gente não vê a hora passar. Eu quero deixar uma mensagem, assim, se alguma dessas histórias tocou seu coração, ressoou seu coração, talvez
Talvez eu tenho certeza que você já escreveu sua história. Mas acho que talvez seja o momento de você mergulhar nessas histórias para, com consciência, reencontrar o que não te fez tão bem, reconciliar com o que foi feito, com a consciência que tinha e reconectar com a sua essência, com a sua espiritualidade, com a sua família e, acima de tudo, com amor, tá? E será uma honra, será um prazer inenarrável ter você lá na Bienal. Eu adoraria escrever, autografar seu livro. Eu vou adorar olhar nos seus olhos, te abraçar e ouvir um pouco das suas histórias. Então, eu deixo aqui meu abraço. Qualquer coisa, eu estou no Instagram, edson.diógenes. E mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo de presença. Valeu. Muito bem, tá vendo, gente? Histórias de carreira, tem de tudo. Por isso que eu falo, uma carreira ela só não é feita dentro do mundo corporativo, né? Somos pessoas, como eu costumo, hoje que eu tô atuando na área da saúde também, né? Somos pessoas, oxigênio, células, mitocôndrias, né? Então, fazemos parte aí de um contexto também, né? Bem, obrigada pela sua presença, pelo seu tempo, por estar aqui. Eu que agradeço. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio, de verdade, aproveitem cada dica e usufruam dessas informações de todos os episódios. Vão lá atrás também, curtam, ó, já 4 temporadas aí do Pod Wellington. Espero que tenham gostado de verdade. Um beijo, fiquem com Deus e lembre-se, tenham sempre uma carreira consciente. Tchau, tchau, até! Tchau, amigos, valeu, forte abraço.